E aí, galera, beleza? Estamos aqui meio improvisado, tá? Tô usando o microfone da câmera. Não sei se vai ficar boa a gravação, tomara que fique. Também Francisco Beltrão. Tô com o bebê pequeno aqui, então talvez vocês vão escutar uns choros ao fundo, mas vamos lá o que importa, né? Vamos analisar algumas partidas aí que eu joguei na classificatória do Municipal. Eu não precisava jogar, eu já estou classificado por ter hit feed, mas eu não sei se eu vou conseguir jogar a final, então queria pelo menos participar na classificatória para fazer parte desse processo aí que eu acho tão maravilhoso aí, todo ano está sendo promovido essa competição em Francisco Beltrão. Já ganhei vários anos, né, mas nos últimos anos não pude competir e, para quem não sabe, Francisco Beltrão tem muitos jogadores com hate feed, inclusive quatro deles com mais hate do que eu, né, então só para vocês terem uma ideia como é um torneio complicado, né? A gente tem o Fernando Brizola com uns 2,20, Ivo Fischer, temos o Paulo também, Kleber Silva, todos esses aí na casa entre 2.000 a 2.100 de feed. E daí, além de mim, que seria talvez o quinto jogador na ordem de hate, né? Mas que na prática não faz muita diferença, a gente joga num nível muito parecido. E ainda tem mais o Adriano da Silva, que é um grande campeão de Francisco Beltrão, talvez o meu grande adversário ao longo dos anos, né? E além disso, ainda temos Marlon Joshua jogando muito bem, o Rodrigo Merlo, que também tem hit feed, que é o jogador que eu enfrentei nessa partida. E se eu for colocar os outros aí, é uma lista gigante. Temos a campeã brasileira feminina de xadrez Blitz aí, sub-14, né? A nossa Manuela Rodrigues. Então, eu trouxe sempre com muitos e muitos e muitos talentos. Muito difícil assim ganhar competições aqui na cidade, porque o nível é muito próximo e todos se conhecem. Então, chega de papo, vamos ao jogo aqui contra o Rodrigo. Era a primeira rodada, então a pré-rodada praticamente é final já, os dois jogadores com maior rate. Eu joguei 4, que é o meu lance habitual. Só para falar do ritmo de jogo, era 10 minutos com 3 segundos de incremento, tá? Só que eu cheguei atrasado, então eu cheguei para jogar com 5 minutos mais ou menos essa partida. Bem na hora que eu estava saindo, o bebê precisou um pouco de atenção, avisei pro Fernando, segura aí que eu tô chegando, segura aí que eu tô chegando. E primeiro tem que vir a família, né? Mas felizmente deu de chegar para jogar a tempo. Pouquinho menos de tempo, mas felizmente o Rodrigo jogou uma abertura que eu já estou bem habituado. Então jogou a escandinava, né? Quando o preto joga esse lance D5, já faz o contato com o peão de E4. Aqui tem que tomar, tá? Qualquer outro lance, acho que o preto fica super bem. E aqui o preto tem algumas variantes interessantes, né? Tipo, cavalo F6 ou dama por D5. Tem outros caras que jogam até E6 aqui no online para desenvolver as peças em troca de um peão, mas eu acho que o lance que o Rodrigo jogou é o lance principal. E depois de cavalo C3, aqui a gente tem pelo menos 3 linhas principais, que é dama D6, dama D8 e dama A5. Confesso que eu já joguei escandinava de preto, já ensinei meus alunos. Eu gosto mais da dama A5, tá? Dama D6 acho que eu nunca joguei, dama D8 eu joguei algumas vezes. Mas a maior parte das vezes que eu joguei escandinava de pretos, eu joguei com cavalo F6 no lance anterior ali. Bom, o Rodrigo jogou com dama D8. Eu joguei com D4 aqui, cavalo F6 e agora bispo C4. Já passa o bispo, faz um contato aqui. O branco tem mais espaço, né? Você vê que as peças do branco estão melhor, mas o preto não tem nenhum problema. Aqui eu acho que foi a primeira imprecisão que o Rodrigo comete na partida, porque assim, não é que é um lance ruim jogar E6, mas é que pro estilo dele, ele gosta de jogar com as peças desenvolvidas, com as peças... E ele não é um jogador de francês, então quando você joga E6 aqui, você deixa o bispo para trás da cadeia e fica parecendo aquele bispo da francesa. Então, acho que assim, estrategicamente, pro estilo de jogo do Rodrigo, foi uma imprecisão. Agora, não é um lance que perde, né? Mas bispo F5 faria um pouquinho mais de sentido, que depois joga E6 e o bispo está para fora da cadeia de peões aqui, né? Não vai ficar trancado. Então, pequeno detalhe assim que às vezes faz a diferença. E depois de E6,
ele vai sofrer um pouco na partida, porque ele vai estar jogando um jogo um pouco fora do estilo. É claro que o Rodrigo está há bastante tempo sem competir, se ele tivesse treinando, com certeza ele não trocaria essa ordem de lance, mas é super normal aí, quando a gente fica bastante tempo fora, aí, quando voltar, às vezes esquecer um ou outro lance da ordem da abertura, e na hora achar que não faz tanta diferença, depois percebe que faz toda a diferença do mundo. Então eu joguei bispo G5 aqui, esse é um lance que eu não faço tanto, às vezes normalmente eu roco aqui, eu jogo com bispo E3, dama D2, tem vários jeitos de jogar aqui de brancas. Inclusive dá de nem rocar pequeno, dá de tentar planejar para rocar grande. Depois de bispo G5 a ideia era essa, tentar sentir como que ele jogaria para ver se eu ia jogar dama D2 e roque grande ou roque pequeno. Mas o mais habitual é roque pequeno, tá, para as brancas. Como ele rocou pequeno, aqui eu achei já bom rocar também. É que assim, eu tenho mais espaço, eu tenho uma posição bem confortável para jogar, e eu sei que ele vai ter problemas por causa desse bispo lá no futuro, então eu não quis arriscar muito na partida, sabe? Eu já tô com menos tempo também, por ter chegado atrasado, então assim, eu falei, vou jogar uma partida mais tranquila. Então nem cogitei agora nessa hora jogar dama D2 e roque, ou dama E2 e roque grande, porque eu acho que é o tipo de risco desnecessário quando você já está com uma posição confortável, tá? Assim, não estou nem melhor talvez, mas eu falo assim, pro meu estilo e conhecendo o estilo do Rodrigo, eu sabia que as posições de meio jogo iam ser mais fáceis para mim do que para ele, tá? Só por isso. Então ele jogou cavalo D7, que é um lance bem natural aqui, cavalo D7 está ameaçando jogar cavalo B6 e tocar no bispo e também depois saltar para casa D5, mas também é um lance que segura o cavalo para a dama em algum momento poder sair e sair dessa cravada, né? Eu estava ameaçando aqui um lance tipo cavalo E4, que ataca o cavalo e o bispo, mas contra esse sempre tem bispo E7. Então acho que também não é um problema tão grande. Então joguei dama E2, que é um lance que tira a dama da coluna e vai permitir que em algum momento eu jogue torre D1 para fazer pressão aqui. E ao mesmo tempo também segura o ponto de E5, que é um lance bem normal, né? Conecta as torres. É basicamente o lance que me faz completar o desenvolvimento das peças. Então ele joga C6, um lance bem instrutivo, assim, é bem comum nessas variantes jogar um lance tipo C6, porque ele tem dois objetivos. Libera a dama C7, que já faz um ataque aqui em H, mas também em algum momento pode vir dama B6, então tem que ficar bem de olho. Até dama 5 é uma ideia recorrente, assim, às vezes para defender, né? Se a pressão está muito grande para cá, dama 5 vem e de alguma forma ajuda a defender. Então C6 é um lance bem normal, também segura uma possibilidade de eu jogar D5 aqui, né? Então acho que não tem problema nenhum no lance. Joguei cavalo E5, que é um lance já um pouco mais agressivo, já boto o cavalo num posto avançado e obviamente ele não pode tomar de cavalo porque eu tomo de peão e faço duplo, né? E trocar de bispo aqui não faz muito sentido porque eu vou tomar de peão, vou explorar a cravada e ele já vai ficar numa posição muito difícil. Então esse cavalo não pode ser capturado. Jogou H6, que é uma cutucada normal aqui. E agora o branco tem que tomar uma decisão, né? Ficar com o bispo na diagonal para bater no roque, ou então jogar o bispo H. Aqui, em algumas posições, surge a ideia de jogar cavalo por D7, se ele tivesse que ser obrigado a tomar de dama, porque daí eu poderia arrebentar o roque dele aqui, com o bispo por e peão por. Só que aqui não serve muito, porque se eu jogo cavalo por D7, ele joga bispo por D7. E se depois eu tento jogar cavalo E4, atacando o cavalo, atacando o bispo, ele volta bispo D7, e a posição acho que mais seca do que traz alguma vantagem para mim. Então eu joguei bispo H mesmo, que é um lance mais simples, né? Mantém a cravada. E ele jogou dama C7, que é um lance bom, né? Tira a dama da cravada, ao mesmo tempo que vai ameaçar aqui o peão. E perceba que agora eu não posso tirar o cavalo de qualquer jeito, que senão cai H7. Ainda teria cavalo F3, né, se eu quisesse mover o cavalo, mas esse tipo de lance nem passa pela minha cabeça, né? A peça já está muito bem colocada ali, eu vou tentar ir mais para cima do que vir para trás, né?
E agora eu tive que tomar uma decisão um pouco arriscada. Para mim, pô, meu perfil, eu sou um cara muito agressivo, que eu jogo peões para frente com tranquilidade. Então, esse lance para mim, eu acho que eu fiz ao toque. Mas, mas eu sei que para muita gente é um lance difícil de fazer F4, tá? Porque ao mesmo tempo que segura o cavalo, abre para a torre, é um lance agressivo, também é um lance perigoso, porque você tem dois peões soltos aqui, né? E o rei numa linha aberta aqui. Então, tipo, se você é meio medroso, você não joga F4, porque depois de dama B6, você meio que parece que tá perdendo um peão, né? E daí teria que ter bastante conhecimento, assim, para saber que esse peão não tá caindo, né? Aqui, eu vou ser bem sincero com vocês, eu tinha muita dúvida o que eu ia jogar se ele jogasse dama B6. Porque cavalo F7 eu sei que é um lance que eu posso jogar. E depois bispo por E6, ou em algumas variantes até dama por E6, mas se, por exemplo, tomasse de rei, dama por E6. Mas aqui, se tomar de torre, bispo por E6. Só que esse cavalo por F7 é um lance que eu jogaria um toque, assim, uns meses atrás, quando eu... Mas ultimamente, eu não sei se vocês têm visto eu jogar online aí, consegui bater a casa dos 2.500 jogando um xadrez um pouco mais tranquilo, sem correr tanto risco. Então, eu tô satisfeito de não arriscar mais tanto nas partidas e jogar um pouco mais seguro algumas posições. Então, eu acho que eu não jogaria cavalo por F7 aqui. Eu acho que provavelmente ou eu ia jogar cavalo por, que é um lance interessante, porque depois de bispo por, eu estou fazendo bispo por F6 e o rei dele está muito exposto. Porque esse peão aqui, ele meio que não está caindo, tá? Parece que ele está caindo, mas ele não está caindo. Vamos imaginar que eu jogo, tipo, cavalo por, ele joga bispo por, e eu jogo um lance normal, assim, vamos supor, torre aqui. Quando ele faz um lance desse... peraí, deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vamos imaginar que aqui eu jogo F4, ele joga esse, e eu tiro o rei, desculpa. Tiro o rei. Em vez de tomar o cavalo, eu tiro o rei. Rei H1. Vamos lá, jogo o rei H1. Que é esse aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu jogo o rei H1. O peão não tá caindo, porque se ele joga bispo, dama por peão, eu simplesmente posso jogar cavalo por D7, e independente se ele tomar de cavalo ou de bispo, eu jogo torre de A na D1 e ele perde a peça. Porque tá atacado a dama, se tirar cai o bispo, e o único lance seria dama C5, e aqui vem bispo por F6, e cavalo, e ataca a dama, o bispo e cai. Então, assim, possivelmente, se ele jogasse dama B6, eu ia jogar rei para H1. Estava cogitando muito cavalo por F7 ou até cavalo por D7 em algumas variantes. Mas é muito provável que se ele jogasse ali, eu jogaria RH1, porque eu não ia querer arriscar nesse ponto. E o xadrez tem disso, tá? Às vezes você está se sentindo mais confiante, às vezes você está olhando para o adversário, você percebe pela expressão dele que ele está mais confortável, desconfortável, às vezes você faz um lance mais agressivo, menos agressivo, então é muito difícil dizer exatamente qual lance eu jogaria se ele tivesse jogado dama B6. Mas eu sei que de qualquer maneira, depois de F4, eu estava bem tranquilo aí contra um lance tipo dama B6, mas ele jogou cavalo T5, e aí vem um momento talvez chave da partida. Aqui eu tinha bispo D3, que é um lance já muito bom para tentar atacar, mas cavalo E4 é um lance que incomoda, sabe? Porque tá batendo no bispo, tá trazendo mais uma peça para ameaçar, e não é tão fácil de dizer como que ele vai lidar com isso. Cara, o cavalo dele tá super bem aqui, tá batendo no peão, tá... ele tem em algum momento cavalo F6 também, mas já é uma posição que começa a ter muita peça próxima do rei, já começa a ficar meio chato de jogar, né? Daí ele jogou bispo E7 aqui, que me surpreendeu. Eu não estava esperando de maneira alguma esse lance. Estava esperando o B5, C5, estava esperando até talvez
um cavalo F6 aqui, meio desesperador, mas esse lance me surpreendeu. Quando ele jogou, eu lembro que, nossa, eu pensei, caramba, será que eu tô deixando passar alguma coisa aqui, eu vou ficar mal? E na hora, minha ideia era tomar o cavalo, tá? Minha ideia inicial era pensar em tomar, e se ele toma aqui, eu tomo o bispo atacando a torre. Por exemplo, vamos supor, ele toma assim, eu tenho o bispo e contra a torre eu tenho um intermediário aqui atacando a dama, né? Defendido por esse cavalo aqui, ou então mesmo o cavalo por D7. Tipo, eu acho que aqui é muito difícil eu não estar ganho, né? Porque até mesmo esse aqui, com o cavalo cheque e bispo aqui, eu já tô ganho, né? Vou imaginar ele jogar esse, eu jogo duplo, ele toma, eu tomo e como é que vai parar a dama cheque e tal. Então, bispo por D5 era um lance interessante, só que ele joga bispo por H4, né? Ele não toma o bispo, né? E daí, assim, daqui é uma posição que acho que eu ainda estou melhor. Vou voltar o bispo, é claro, né? Vou voltar tipo o bispo B3, assim. Mas eu não tenho certeza se eu estou ganho, assim, se eu estou numa posição se é melhor do que aquilo que eu joguei, tá? É isso que eu quero falar para vocês, porque é uma posição boa, mas já troquei um bispo e ele vem um pouco para ele. É claro que a minha ameaça aqui é dama G4 depois e bater no peão de G6, tentar fazer cavalo por F7, ou então em algum momento até ter cavalo F6, dependendo do que ele jogar. Então, tinha seus planos, mas eu achei melhor tomar mesmo, bispo por E7, cavalo por E7. E aqui é aquela história. Se fosse um tempo atrás, eu jogaria ao toque cavalo por F7. E por incrível que pareça, é o melhor lance, tá? Mas assim, hoje eu estou mais comedido. Então, eu calculei cavalo F7, vi que era um bom lance. Vamos lá, ele tem que tomar de torre. Eu vou tomar de bispo. Agora ele vai jogar um lance tipo cavalo F6, talvez. E depois que eu tomar, rei tomar, aqui eu posso jogar uma ideia de, por exemplo, cavalo por. E a posição dele tá um pouco dura de jogar devido a ter dama H5 depois e torre na coluna. Só que ele fica com 2 por 1, né? Então, assim, é uma posição que eu sei que eu tenho ataque, eu sei que eu tô melhor, mas que pro xadrez que eu tô jogando ultimamente, que é um xadrez um pouco mais comedido, é um lance muito arriscado de fazer, né? Então, aqui inclusive dá de fazer cavalo por primeiro, tá? E depois fazer bispo por, rei por também. Assim, é difícil não acreditar que o branco tá bem melhor aqui. Mas também é difícil dizer que é uma posição que eu tô ganho. Então, na dúvida, eu preferi jogar mais comedido, joguei dama H4, faço uma pressão maior, trago mais uma peça, incomodo, sabe? Esse é o tipo de lance que incomoda, assim, psicologicamente, porque o cara olha, pensa, 1, 2, 3, possibilidade de ter uma quarta peça, 5 atacando o rei, tipo, é muita coisa, sabe? Você não tem tanta peça para defender, então faz o adversário gastar tempo no relógio, né? Essa hora eu já nem sei se eu tava muito pior no relógio, não. Daí ele jogou cavalo. Não, daí eu pensei que ele ia jogar cavalo F5 aqui, por exemplo. Isso é um lance que. Daí aqui de novo eu tenho cavalo por F7, né? Porque depois de torre tomar eu tenho bispo atacando lá, atacando aqui. Entende como essa ideia de cavalo F7 sempre está presente, sempre tem que ver qual que é a melhor hora para jogar. Mas aqui ele jogou cavalo por, ele não quis correr o risco de eu sacrificar. Joguei F por E5. E agora, achei que agora ele viria de cavalo F5, assim. Daí eu já estava pensando se eu jogaria tipo C3 e G4 depois, mas agora já é um lance um pouco mais chato. Acho que cavalo F5 agora talvez fosse melhor. Ele jogou cavalo G6 e com cavalo G6 ele me permitiu fazer um lance aqui que é muito chato, que é cavalo D6. Acho que não, talvez não seja o melhor da posição, tá? Talvez eu pudesse jogar cavalo F6 aqui. Isso eu só fui ver depois, não, nem me correu jogar isso na partida, mas
Mas é que assim, ó, como a posição dele tá bem periclitante aqui, eu vou ter bispo D3, eu tenho torre por com dama, dama por F, eu tenho a outra torre trazendo, assim, sabe? É o tipo de posição muito, muito, muito difícil de defender, porque eu vou ter todas as peças jogando, ele vai ter duas a menos para defender, então parece que eu fiquei com o cavalo a menos, mas na verdade eu fiquei com uma peça a mais. Então, esse é um lance que sequer cogitei. Se eu tivesse cogitado, eu teria jogado, provavelmente. Então eu joguei cavalo D6, que também tem o seu sentido, né? Eu estou ganhando um peão aqui, eu estou jogando cavalo por peão e depois de torre, dama por cavalo. E ele jogou cavalo H8 já, esse é um lance muito triste de ter que fazer na partida. Na hora que você tem que jogar um cavalo H8 assim, é porque tudo deu errado, tá? Porque assim, você tranca o teu rei, a peça tá totalmente fora de jogo, o outro bispo já tá fora também. Assim, é o tipo de posição que eu tenho certeza que aqui o Rodrigo já tava quase torcendo para a partida acabar, porque é meio torturante jogar isso, né? Tipo, o cara de brancas tem, sei lá, 500 ideias para fazer, e você de preto você tem que ficar achando um lance único ali para defender, então é meio difícil de jogar. Daí eu joguei o torre F4, que tem duas ideias, passa a torre para cá, dobra a torre, e também tem uma outra ideia que é agora contra a dama B6, esse peão tá defendido. Então, aqui eu até achei que ele ia voltar o cavalo e tentar uma espécie de repetição, mas aqui eu tenho um truquezinho, que é jogar torre aqui e ganhar um tempo em relação à variante. Torre por F7 também é um lance que deve ganhar na posição, porque depois que ele toma e eu tomo o cavalo, a torre está caindo também o peão de E6, e falar para vocês aqui o que ele vai jogar. Ele vai jogar, vamos supor, torre F8 aqui, depois de bispo D3, eu não sei se ele evita o mate, então é muito duro também. Mas assim, como eu falo para vocês, talvez eu voltasse torre F2, porque eu sei que depois de torre na F1 eu tô completamente ganho, então eu não sei se eu queria ficar correndo esse tipo de risco. Embora sabesse que cavalo por peão ganhava, tinha tudo para ganhar, às vezes o mais simples você joga o mais simples para não arriscar, né? E aqui ele jogou esse peão no desespero, né? Um lance que tenta travar um pouco o ataque. Em algum momento pode jogar bispo em E8, né? Bispo D7, bispo E8. Só que aqui eu tenho um lance já que já vai me dar muita vantagem. Tinha cavalo por peão aqui que cogitei fazer, mas tô achando tão bonito esse cavalo que eu preferi tomar de torre. E depois que ele toma, dama toma e tá cravado, né? Obviamente ele não tem peão por devido a essa cravada. E aqui ele jogou esse lance, que é um erro grave, né? Só que eu não vi. Tá, aqui eu fiz um blunder, né? Eu joguei torre na F1, mas aqui ele está completamente perdido depois de cavalo por bispo, né? Cavalo por bispo, torre por C8 e depois de bispo E6 cai a torre inteira e aqui eu tô com peões a mais, qualidade a mais, ataque aqui, o cavalo dele não mexe, basicamente ele tem que abandonar aqui. Mas não que torre F1 seja ruim, tá? É um bom lance, tal, só não é tão ganhador quanto o cavalo por bispo, né? Daí jogo bispo D7 e aqui G4, assim. Aqui na verdade já estava faltando ideias de como arrematar, tá? Aqui assim, aquela coisa, o cara tá paralisado, o meu adversário, né? Ele não pode jogar cavalo, peão com certeza não vai ser bom, lances de torre, nenhum deles ajuda ele. E aqui, sei lá, a ideia para mim é jogar G4, é jogar, se eu puder, em algum momento H4, G5, G6 e dar mate aí, se eu puder deixar ele mais sufocado e dar mate. Mas aqui G4 talvez não fosse a melhor ideia, tá? Talvez tivesse ideias melhores. Ele jogou B5, bispo B6. Agora ameaçou ganhar o bispo. Então tem que jogar um lance tipo A3. E na falta de lance ele acabou jogando G6, né? Ele também em Zug, tá? Essa que é a verdade. Daí, depois, claro, tinha lances de torre para fazer aqui, mas a hora que jogou G6, daí eu faço dama F6, que daí acho que aqui já é um lance destruidor, porque ele já não tem mais como
defender esse peão e impedir que eu entre. Logicamente não tem como defender a dama, né? Então ele vai ter que tomar aqui praticamente forçado. Torre toma. E agora eu faço o bispo por peão e já são 2 peões, já são um peão inteiro a mais e uma posição muito, 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 muito melhor, muito melhor. Aqui já praticamente não tem mais defesa. Ele jogou esse torre A7 também, acho que talvez fosse um lance um pouquinho melhor, né? Para tentar evitar a entrada na sétima, mas acho que depois de rei F2, rei E3, rei E4, o branco conseguiu tudo o que queria aí na posição, né? São 2 peões a mais, tá? Desculpa, eu falei um, mas é 2 peões a mais. Bom, ele jogou torre e agora torre E7, rei F8 e aqui acaba a partida depois de torre H7, ele tem que abandonar porque vai cair o cavalo inteiro, tá? Se jogar esse, eu tomo de torre com cheque e se mexer o rei, eu tomo torre por cavalo e depois eu dou duplo e recupero a torre. E aqui, se ele tentasse esse, eu ainda jogo esse. E quando o rei aproxima, eu tomo. E se tomar a torre, eu coroa. Então, abandonou aqui o Rodrigo depois de torre H7. Além do que, tá caindo outro peão, tá? Às vezes, só pelo fato de ele tá caindo o peão, já abandona, né? Abandonou aí porque perdeu o cavalo, né? Mas, assim, acho que foi uma boa partida minha. Eu corri quase nada de risco. Joguei os lances assim mais estratégicos mesmo, desenvolvendo as peças. Acho que é uma partida bem instrutiva de como que você pode atacar contra uma escandinava. Agora, é claro, o Rodrigo tem potencial para jogar 10 vezes melhor do que ele jogou essa partida comigo, né? Acho que ao longo da nossa carreira, acho que talvez tenha sido a partida que eu ganhei mais suave, assim, sem correr riscos contra ele, né? Sempre são partidas emocionantes contra o Rodrigo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido alguma coisa com o jogo. E dá sugestões aí de como que a gente podia ter feito para ficar melhor. Se faltou alguma coisa aí. Fala se vocês jogam aí também essa variante, beleza? E daqui a pouco eu gravo outro vídeo de outra partida desse mesmo torneio. Abraço.